aqui no macio, para pensar melhor, né? No macio. Então, antes da gente iniciar no conteúdo, né, eu queria trazer algumas observações que a Márcia fez, né, que ela é evidente, né? Então, as observações que ela fez no nosso encontro são referentes à ambiência que esse grupo conseguiu criar, né? E de tudo de vibração que vocês, ao estarem aqui se concentrando nesse tipo de tópico, né? Sobre se ajudar, ajudar o próximo, né? Que tem uma qualidade muito alta de amorosidade, tudo isso contribui, né? Para a ambiência. Então, criou-se uma ambiência em que ela se sentiu muito emocionada várias vezes. Aí foi me contar no quarto, e aí começou a ficar emocionada, né, e porque aquilo que eu dizia, esse tipo de vibração, né, é uma vibração que nos toca o coração e que dá vontade de chorar, que é uma maneira da gente expressar, né, essa qualidade elevada da vibração, né, que é uma energia, que a gente chama de vibração, porque realmente ela vai em ondas, né? E então, o que ocorre aí é uma conjunção, né, de fatores. Um grupo grande de pessoas vibrando de uma maneira positiva e elevada, proporciona a oportunidade de que os mentores da casa e os nossos mentores trabalhem. E na equipe espiritual, o que acontece nos encontros é que o mentor Isidoro, que é um espírito muito belo, de muita luz, ele tem uma equipe, né, que é uma equipe que a gente foi conhecendo com o tempo. E essa equipe dele, ele traz, normalmente eles se postam, às vezes a gente visualiza, às vezes a gente vê atrás, né? Às vezes eles formam um campo de irradiação, né? Que aí ela começou a falar e quase chorou, falando de como ele irradiava o campo, né, que eles criam. E dentro desse trabalho, então, os trabalhadores, eles vêm, são da equipe espiritual, e vêm e trazem outras pessoas necessitadas. Os espíritos que eles acham que estão em tratamento nas sedes do atendimento espiritual na espiritualidade, porque esse trabalho eles têm na espiritualidade também, às vezes eles trazem essas por exemplo, quando fala de suicidas, eles trazem muitos espíritos que se suicidaram, que já estão prontos para ouvir. Então, a gente, nas nossas reuniões do grupo de trabalho, a gente sempre vê, né? E um dia, depois de anos de trabalho, apareceu no nosso grupo um espírito muito belo, que se apresentava como uma enfermeira da Cruz Vermelha, sabe aquela como? Ela viu, né, temos mais videntes no grupo, e aí pensamos que era a Sheila, né, que ia se apresentar assim. Mas aí ela veio e corrigiu, disse que ela não é a Sheila, ela chama Genoveva, né? E ela estava aqui hoje de manhã e trouxe, né, muita gente. A Márcia é tímida, sabe? Embora ela tenha profundidade de conhecimento e de ação. Mas ela disse, se você vai me pôr na berlinda para falar todo mundo, então eu não quero não. Eu falei, então eu falo. Vou chorar na frente de todo mundo, né? Vou chorar por aí. Então ela viu a Genoveva
Eu essa vez não vi porque eu estava concentrada em vocês, então escapou o resto, né? Mas ela viu Genoveva que trouxe, foi um trabalho de muito alcance. Eles aproveitaram a psicosfera abençoada desse local e trouxeram muitas pessoas. Às vezes a gente vê nos nossos grupos de trabalho, e vocês desenvolvendo um trabalho de acordo com o programa, ele se compromete, Isidoro já me autorizou a falar, que ele vai dar assistência pessoal, inclusive à vida pessoal de cada um, que está se transformando através do programa. E aí a gente, quando está, por exemplo, no grupo de trabalho, nos grupos e até nos grupos de formação, que são aqueles que estão fazendo o programa sistematicamente, a gente vê que eles trazem estudantes ou cursistas ou pessoas em formação no mundo espiritual. Olha que coisa linda. Que são os espíritos que lá também se sentem chamados, são voluntários para aprender a fazer o mesmo trabalho do atendimento fraterno nas entidades de lá, nos locais de lá, né? Porque é a mesma dinâmica. Então eles aproveitam. Nós estamos estudando, um grupo está fazendo a formação e eles trazem outros. Então a gente tem na vivência essa visão de como é profundo esse trabalho. Assim, o trabalho que eu digo é o trabalho espiritual. Como eles aproveitam, né? E como é verdadeiro aquilo que a Joana de Ângeles falou para o Divaldo, certa feita, que eles esperam pelo menos 10 anos de trabalho e de dedicação séria das pessoas para eles considerarem que aquele grupo ou aquela pessoa, o trabalho merece todo o amparo, né? Então aí, a Joana disse para Divaldo que eles fazem isso porque muitos grupos começam, aí uns desanimam, vão embora, não quer continuar, então isso aí fragmenta a energia, mas quando o grupo permanece e vai se aprofundando, eles vêm e não só oferecem um maior amparo, como eles também trazem outros, né? E aí, falando do maior amparo, é que eles oferecem também um maior desafio, né? Então, assim, a pessoa se preparou toda no grupo para poder fazer o atendimento fraterno, então a pessoa é persistente, está continuando, está se aprofundando, eles trazem pessoas que são aquelas que estão com as mesmas dificuldades do atendente. Entendem? Então, que é para você ter na sua frente aquela pessoa que você vai atender que tem a sua maior dificuldade. Por isso que às vezes a pessoa ainda não resolveu algumas questões, por exemplo, quanto à sua, vamos falar uma coisa mais simples, quanto à sua impaciência, sua irritabilidade, seu apressamento de fazer as coisas, elas trazem essas pessoas afobadas também, eles encaminham. A gente atrai aqueles que têm as nossas dificuldades para que a gente ouça, trabalhe a gente e forneça o elemento transformador. Então, quem se transforma mais nesse trabalho somos nós mesmos. E eles começam a nos testar continuamente numa progressão, né? Quanto mais a gente avança e expande o trabalho, maior a responsabilidade. Por isso, em vários lugares que o pessoal me pediu que eu falasse, a gente escolheu como um tópico inicial grupos que não tinham nem começado, motivacionais, para a gente falar a honra e a responsabilidade de servir. Porque é uma jornada. Vocês viram que chama programa Jornada, né, fraterna?
o nosso grupo chama jornada, porque é uma caminhada. É como diz na música que nós terminamos amanhã. É uma estrada no qual a gente é estrada. Estrada nós somos. E a jornada, nós somos a jornada. Enquanto a gente caminha nessa jornada pelo outro, se dispondo, se abrindo, é a oportunidade da gente se abrir. Então, aquela pessoa que teve uma grande perda na sua vida e conseguiu, né, se transformar, fazer a sua jornada de aceitação dinâmica e tudo mais, é aquele elemento que tem toda a sensibilidade para fazer o atendimento fraterno de pessoas com essa, passando por essa dor da perda. Então, é tudo assim muito organizado, harmônico e belo, né, na espiritualidade. E às vezes quando a gente está em jornada, a gente perde isso de vista. A gente está encarnado, então a gente fica com a nossa visão muito aqui, né? Então, podem ter certeza que o grupo de trabalho que vocês têm aqui, e à medida que vocês se abrem e se aprofundam para uma continuação, para se aprofundar nos estudos, vocês vão aprendendo aquelas questões mais profundas do ser humano. E a espiritualidade começa, depois de um certo tempo, a confiar, que a gente é confiável, né? E aí eles começam a nos enviar mais trabalho. Então, no trabalho que nós estamos agora, que já tem mais de 5 anos, que a gente até comentou lá em Criciúma, que não dá tempo da gente falar sobre ele, mas é de atendimento a pessoas depressivas e com problemas emocionais profundos. Nós trabalhamos durante 5 anos numa criação. Nós tínhamos a orientação e sabíamos que a gente estava criando a ambiência do trabalho. Já tinha o trabalho, aquilo que a gente pensava fazer, mas a gente estava progressivamente fazendo isso que nós vamos falar agora, que é a questão, trabalhando a questão das vibrações, da energia. Então, levou-se 15 anos. Então, a Márcia começou esse trabalho com 4 pessoas. À medida que foi passando o tempo e que o trabalho ia adquirindo os contornos, a gente discutia sobre como a gente aplicava o campo, né, da terapêutica do Cristo Consolador nesse trabalho com essa clientela, vamos dizer assim, de atendidos especiais, que são aqueles depressivos que às vezes chegavam, depois do atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno identificava essas pessoas que chegavam assim no centro, um centro muito bem grande, que é a Comunhão Espírita, e aí, um outro centro que foi onde ela começou, que chama Cícero Pereira. E aí as pessoas do atendimento fraterno identificavam essas questões dessa pessoa e enviavam para o trabalho que ela estava iniciando. Vocês veem que eu estou falando primeiro da criação de um ambiente propício. Aí eu estou trocando palavras para não falar sempre campo, para não ficar dando a ideia que campo dá uma ideia de talvez um cercadinho, que não é nada disso. Nós vamos ver, não é. É um campo vibratório de uma certa qualidade. Aí o que aconteceu? Ela começou com esses 4, né? E aí foram criando o campo do trabalho por 5 anos, né? E quando chegou mais ou menos no 4º ano, tinha 40, né?
tinha 40. Alguns que começaram já tinham se tornado colaboradores. E pessoas que chegaram, e nós vamos escrever sobre isso e tudo mais, agora que o trabalho está indo para outro patamar, porque até agora nós não tivemos autorização de escrever, por isso eu não trouxe para aqui em cima, só falamos. Mas agora tudo se encaminhou de tal forma que nós vamos receber uma nova ambiência. A equipe já está formada de 17 colaboradoras, e que criou-se essa harmonia de campo, e agora nós vamos para um outro local com todo o suporte possível, que a gente ficou assim, ó, como é que aconteceu, mas é que a espiritualidade é assim mesmo, eles esperam que a gente primeiro faça o nosso trabalho. É consistente, conseguiu criar o campo onde eles possam trazer também o seu trabalho, e aí eles nos dizem que a gente é que pensa que criou alguma coisa, né? Porque já estava criado na espiritualidade há muito tempo e estava esperando que a gente se dispusesse a implementar, né? A gente pensa que começou com uma ideia, fez alguma coisa, mas isso tudo já veio planejado. Mas precisa encontrar a resposta, a ressonância, aquela vibração nossa que entre em ressonância, que ressoe com, que se afinize com aquilo que já está programado. Então, uma casa como... Então, não há que se pensar, por exemplo, que não vou fazer um trabalho assim, não, porque tem pouca gente que procura, né? Isso é exatamente o pensamento que não dá vazão e não cria nenhum tipo de trabalho que eles possam aproveitar. Porque eles esperam que primeiro a gente crie. Aí, depois que eles confiam, eles mandam as pessoas em caminho. Podem ter certeza que cada um que chega no atendimento fraterno, ele ali chega porque foi levado. Ele foi encaminhado. E encaminhado aí diz, não, que azar que eu tenho, eu sempre pego pessoa com esse tipo X de problema. Não é azar, não. É a atração, é lei da atração. Aí tem que parar e pensar, por que é que eu estou recebendo pessoas com esse tipo de problema? Pode ver que há algo ainda não resolvido na sua própria intimidade, né? Então, é um convite para que trabalhe naquilo dentro daquela temática. Mas e dessa parte de temáticas, etc., a gente não vai falar agora. Então, essa visão, né, da parte espiritual, eu quis compartilhar com vocês para dizer que é realmente uma honra e uma responsabilidade de cada um de nós que se propõe a ser um voluntário dentro da doutrina espírita. Porque a gente pode, né, é uma grande, enorme oportunidade que cada um tem de resolver os seus problemas. E muitas vezes, depois de fazer, porque o nosso programa, a gente chama um programa porque é um programa, ele começou como um projeto e chegou um momento que nós somos orientados, não, esse é um programa, porque o projeto ele é passageiro, o programa ele se estabeleceu depois de vários anos. Nós iniciamos, inclusive, essa nossa programação iniciou-se em 2006, né, no Distrito Federal. Depois de todo o trabalho, vamos dizer assim, de experiência teórica e tal, já ter sido, inclusive, realizado por décadas, aí tem 40 anos. Mas em 2006 nós fizemos a primeira sistematização.
Aí nós fizemos vários anos, por pelo menos 5 anos, de ciclos de trabalhos nas casas espíritas da região. Então, só em 2015, né, 9 anos depois, que nós fomos, então já tinha sido, inclusive, as questões do livro já tinham sido testadas, inclusive na parte escrita e na prática, e ele se transformou num livro que pode ser entregue para outras localidades. Quem faz a programação, essa programação, ela tem objetivos muito mais amplos. Aí eu vou falar de energia, mas aí, dizendo aqui, eu vou falar do programa. Então, né, um pouquinho. Amanhã a gente fala um pouquinho mais. Quem faz essa programação verifica se faz direitinho, fazendo os roteiros em casa, vindo para o grupo, dentro do centro, grupo de formação. Nós temos recebido os depoimentos de todos os lugares, aí em várias partes do Brasil, de norte a sul, que a pessoa que realmente se dedica, ela vai fazendo uma autotransformação. E é uma questão, ele é feito não para ser algo intelectual. Não é, por exemplo, um livro, você pode ler e achar que é interessante e tudo mais. Mas ele é um livro para ser, que ele sugere, juntamente com os roteiros que estão no site, um trabalho de autotransformação. E o trabalho de autotransformação é feito no contato, no estudo individual e depois o contato com o grupo. E à medida que a pessoa começa e se dedica, né, e começa a aplicar a terapêutica do Cristo Consolador, ela vai sendo enviada a ela pessoas com as mais diversas problemáticas, e ela vai sentindo a necessidade de estudar, né, de estudar aspectos específicos, por exemplo, de qual é a visão espírita das várias temáticas, para que ela possa prestar esclarecimentos, não do que ela acha, não porque eu acho isso, acho aquilo. O atendimento fraterno não é. E quando eu falo atendimento fraterno, eu estou falando do atendimento do encarnado e do desencarnado, que é a mesma coisa. Tá? É o mesmo. Só tem diferenças, algumas diferenças de ambiente. No encarnado você está face a face, você vê as reações dele, então isso aí tem uma parte que facilita um pouco, porque você viu as reações, né? Mas por outro lado, para o desencarnado, você não vê as reações dele, a não ser pelo médium, mas ao mesmo tempo você tem uma ajuda mais explícita, mais da espiritualidade, né? A espiritualidade faz parte do trabalho dentro para o dialogador. Nós temos dialogadores aqui, né? Você falou de... Então, mas a maneira, a abordagem, a autotransformação do atendente dialogador é a mesma. É a mesma. Até mesmo em várias das partes técnicas que eu tenho no programa, que é de como perguntar, como responder, como dialogar, né? A diferença entre um e outro é que não é na clientela em si. Porque, como eu falei, o encarnado é trazido também, né? Não é à toa que ele vem para o centro, trazido intuitivamente, alguém que traz uma série de circunstâncias, né? Algo que surge numa palestra e que ele então sente vontade de dialogar com o
dialogador, com o atendente fraterno, né, encarnado, ele é trazido. O espírito também é trazido. A espiritualidade traz, mas muitas vezes para o dialogador é mais, vamos dizer assim, é mais pontual, é mais às vezes a espiritualidade tem objetivo só de um início, né, de que ele seja trazido e colocado dentro da ambiência da reunião mediúnica, que é para que ele tenha oportunidade de falar alguma coisa, mas não é um trabalho que possa ir nas etapas todas que pode ir com o encarnado, porque aí o dirigente, né, da reunião mediúnica geralmente tem essa sensibilidade, né, e a própria espiritualidade às vezes se dá por satisfeita com alguma etapa do dialogador. Mas a questão da vibração criada, da ambiência do dialogador ou do atendente fraterno, é exatamente a mesma coisa. Por que é isso? Porque a nossa relação com o outro e com o mundo se dá pela ação dos campos de vibração que foram criados em nós, no ambiente e no outro. É a mesma coisa que dizer que se dá num nível que a gente não enxerga. Sente. Sentir, sente. Porque às vezes você está se sentindo mal, ou a proximidade de alguma coisa te afeta e você se sente mal. Mas a maior parte da nossa vida, nos diz André Luiz, em toda a sua série, quem quiser percorrer de novo, porque é uma série de escritos que a gente tem que percorrer muitas vezes, né? Então, porque cada vez que a gente ler, a gente já é diferente, já vai ver outras coisas. Se pegarem desde nosso lar e vão seguindo, com a percepção de vou captar aqui tudo que ele fala sobre energia, é impressionante que todos os capítulos de todos os livros trazem essa questão de alguma forma abordar. Ou seja, a nossa vida, ela se passa muito mais na vibração que a gente não se apercebe do que nas coisas que muitas vezes a gente está focado. E às vezes são questões que a gente foca porque está encarnado, porque a gente olha um para o outro, vê o sorriso, a gente já sorri, a gente já vê o outro e já está avaliando, ou como essa pessoa é simpática, ou não sei o que, o sorriso dela, que são por coisas externas. Mas, por exemplo, no ambiente do atendimento, do dialogador com o espírito sofredor, que não importa o que, ele é sempre um sofredor. Pode ser aquele obsessor que chegou e que não consegue se desfazer da mágoa porque ele foi, por exemplo, assassinado pelo outro que já está encarnado. E ele não sai dali porque ele está naquela questão humana que nós vimos de manhã. Ele não consegue, fica preso às vezes séculos, já pensaram? E ele fica preso séculos naquele momento onde alguém frustrou a vida dele, quer dizer, o invadiu, matou, ele perdeu a oportunidade de estar encarnado e ele não perdoa o outro. E aí ele fica ligado vibratoriamente. Então o trabalho do dialogador não é nunca de passar um sermão. Ó, meu irmão, você precisa orar,
você precisa se ligar mais a Deus. Esse tipo de exortação, é que eu disse, não dá resultado. Não dá resultado porque a pessoa continua. Ou então dizer, é muito comum que quando a gente fica meio perdido no diálogo com o Espírito, que a gente recorre, então vamos orar. A gente está perdido, não sabe mais vamos orar, meu irmão. Se é um obsessor, no sentido de que está muito magoado, ele só não fala um palavrão porque o médium não deixa. Senão te mandava para aquele lugar. Né? Porque dizer, eu quero orar agora, eu estou aqui com raiva, inconformado, não quero nada. Assim a gente pode receber também um encarnado, que foi abandonado, que foi traído, que foi não sei o quê, e que está. Então, as etapas que o método coloca, a gente aprender e se transformar, para conseguir fazer aquela etapa que a gente chama no método acolher e consolar. E o consolar não é fazer pregação, não é fazer sermão, por mais que a gente saiba a doutrina. E aí que é a grande diferença. É que a grande diferença desse método, que revive a terapêutica do Cristo, não é só no título, é na profundidade. Porque Jesus jamais saiu em quem vinha pedir auxílio. Ele fazia suas palestras, como a gente tem palestra no centro espírita. Você pode falar, fazer o sermão que quiser ali da mesa do púlpito. Né? Mas não é para fazer isso no atendimento fraterno. Porque quando você recebe uma pessoa com problemas, né, você não precisa pisar em cima do problema dela, dando ainda um sermão. E se você não a ouve, não tem a ambiência vibratória adequada da misericórdia compassiva, ela sente. E você pode tentar disfarçar com um olhar meio assim, né, atento e tal, mas tentando disfarçar que você está achando aquela pessoa um lixo, né, porque ela está fazendo coisas que você não concorda, e aí você já passou a mensagem vibratória, de ondas, que pega e a pessoa se fecha e aí não há consolo. Qual é de onde a gente tira o consolo? Em ser ouvido compassivamente, encontrar alguém que a gente pode derramar nossas dores, as nossas mazelas nos pés da pessoa, e a pessoa está serena e compassiva. Ou seja, está em igual nível de humanidade, sabendo que nós não podemos não somos superiores a ninguém e não podemos nos sentir acima, mais justos, melhores e tal, porque as maiores almas, espíritos da humanidade já são maiores porque não fazem isso. Nunca. O nosso grande modelo foi Chico. Nunca, né? Ele deixou da compaixão, por maior que fosse a problemática da pessoa. Então, quando a pessoa vem e encontra um ambiente preparado, que a gente vai falar amanhã, uma vibração adequada, um atendente ou dialogador que vibra esse acolhimento da dor do outro, porque ele pode estar querendo se vingar, estar com raiva, estar magoado e fazendo coisas horríveis no momento que a gente classifica assim, para perseguir o outro, mas primeiro, ele não perseguiria se não houvesse uma afinidade. Então, nunca o obsidiado é vítima. Ele é alguém que tem algo a ver, senão não aconteceria, não haveria a ligação. Segundo, que ele está fazendo isso porque ele é efetivamente um sofredor. E aí, se a gente ler de novo André Luiz, a gente vai ver
que em toda a série de André Luiz, quando eles queriam fazer uma transformação em alguém para acolher e resolver alguma coisa, eles iam primeiro nos afetos e nas dores afetadas e as questões doloridas dos obsessores. E ao resolver essas questões, o obsessor se libertava e ia para outro local e deixava o obsidiado. E é por isso que a pessoa obsidiada, quando ela chega no centro espírita, primeiro, ela não deve presenciar nenhum diálogo do dialogador com o seu obsessor. E nem deve ouvir do atendente fraterno que ela está obsidiada. Porque isso só fixa a mente numa relação que é fictícia. Eu vítima, tenho um perseguidor, né? Estou com um encosto, né? Que dizem, estou com um trabalho feito, isso tudo é equívoco, né? Então, o espírito que está preso, lembram que de manhã eu falei que você fica bloqueado, retido? O espírito fica. E o pior, a gente pode ficar retido, o quê? Hoje em dia nós somos mais longevos, então vamos dizer 90 anos, 95, a gente fica retido aqui. Alguns poucos, como o meu sogro chegou a 100 anos, mas gente, isso é o máximo, a gente fica no máximo um século retido. Os espíritos às vezes estão retidos há 5 séculos, desde a Inquisição, desde quando alguém mandou queimar numa fogueira, né? Desde que, então é o mesmo processo, é um processo humano de inconformidade, de não aceitação, de não deixar fluir. E para que a gente faça com que essas coisas fluam, a gente falou de manhã, né? Primeiro deixar, no caso da gente, tomar consciência, no caso do atendido, deixar que ele fale, que ele transmita, que ele se conheça, se ouça, num ambiente em que ele sinta o amor do Cristo. E ali o amor do Cristo não é algo abstrato, não. Né? Nós vamos falar aqui de energia. O amor do Cristo é uma faixa de vibração que ele trouxe para o planeta e que é a mesma faixa vibratória, por exemplo, que em termos de imagem, a nossa celular agora pega. A nossa televisão, não tem mais botão, agora é o sensor, controle pega. O que é que faz o controle? Ele sintoniza a faixa onde aquilo está no ar. Aqui está tudo. O amor do Cristo está aqui. A gente pode estar completamente alheio aí, né? É o amor do Cristo que não é esse amor romântico, é essa vibração de plenitude, de uma qualidade que nós usamos a palavra amor porque a gente é limitado de visão, de inteligência e de percepção e não sabe nem como qualificar. Então a melhor palavra é amor. Mas é uma qualidade, né? É uma qualidade. E que quando ela é sentida, ela leva à compaixão, ela leva à fraternidade, que é o sentido do Evangelho do Cristo, né? Então a gente tem já, ninguém aqui é alheio a esse tipo de possibilidade de sintonia, exatamente porque estão aqui, né? A gente tem em variados graus, mas a gente precisa cultivar, a gente precisa expandir essa qualidade, até que ela seja algo natural, até que os nossos ímpetos de avaliar, de punir,
nós somos uma geração, né, que é herdeira de uma história universal, que nós somos história universal, que eu digo é só desse planeta, né? A história desse planeta é uma história ainda de um certo primitivismo de relações, né? Então nós herdamos, por exemplo, com as distorções do cristianismo, e aí eu falo da Igreja Católica e de outras, né, que estão se seguindo, que seguem uma tendência que é punitiva. Então a gente vê uma coisa que acha errada, que é dar um castigo. E aí os líderes religiosos, menos os nossos espíritos iluminados, eles têm uma tendência punitiva, né? E pensam que vão corrigir punindo, que vão fazer paz matando, fazendo guerra. Fizeram isso em nome do Cristo. E o Cristo previu isso também, né? Porque ele sabia das nossas limitações. O Cristo previu, ele disse, com a minha mensagem eu vou botar pai contra mãe, filho contra pai. E aconteceu mesmo, né? Não fizeram cruzadas, matando, roubando, não sei o que e tal, em nome dele e tudo mais. Até hoje, né? Até hoje ocorrem essas lutas. Então, é porque existe uma necessidade da gente se autotransformar, se tornar em alguém mais feliz e capaz de irradiar isso para os outros, principalmente no nosso trabalho destinado a receber aqueles que estão em aflição. Nós precisamos cultivar, mudar as nossas vibrações aos poucos, trabalhando, indo se aplicando, né? Não há nada, por exemplo, a gente tem a mania de pensar que eu tenho que lutar contra esse meu defeito. Não é assim. Lutando você não chega a lugar nenhum, você só chega a uma exaustão e se sentir com vontade de desistir e desanima, porque nada se consegue com luta. Às vezes a gente usa a palavra luta por falta de uma outra, mas eu estou dizendo que nós não mudamos nada combatendo aquilo. Embora tenha a frase como combati o bom combate de Paulo, né? Mas ele quis dizer, eu realmente me esforcei para a transformação, tanto que foi, né, 3 anos para o deserto, ficou lá se refletindo, tomando consciência de todas as coisas que ele tinha feito. Foi a primeira etapa dele, né? Primeiro ele foi, depois ele buscou alternativas, não achava, queria usar os velhos modos e não deu certo. Foi um bom combate mesmo, até que ele pôde dizer, não sou eu que estou vivendo, é o Cristo dentro de mim. O que ele quis dizer? Ele conseguiu transmutar. Nós não podemos jogar fora nada nosso. Tudo aquilo que a gente possa pensar, ou que a gente vê no outro, que a gente acha que é ruim, é só uma distorção de uma qualidade. Olha que pensamento diferente. Uma grande qualidade que se distorceu, porque o mal não existe. O mal não existe. Assim como o ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é indiferença. Eu estou ligando, então não me ligo, né? Mas o ódio é o amor que não foi correspondido, o amor decepcionado. Por isso é que na base de toda pessoa que odeia, ela pode transmutar aquilo e recuperar o amor pelo outro. Por exemplo, odeio o outro, não. Se ele fosse indiferente, a pessoa não está sentindo nada, né? Se um vizinho ou alguém, um estranho, comentar lá, dizer, você está muito feia, está
gorda, tal coisa. A pessoa não significa nada para você, você fica um pouquinho chocado, que a pessoa pode até usar, né, dizer, aqui é nada, essa pessoa está com inveja ou qualquer coisa, você usa uma racionalização e deixa aquilo passar. Mas vai o marido olhar para você e dizer, nossa, mas você está um bucho, hein? Aquilo te afeta. Por quê? Porque você tem uma relação amorosa com aquela pessoa. Então, aquilo que ela diz tem conotação de te afetar, porque existe uma ligação amorosa. E se isso continua, o desprezo, dá muito tempo, você pode até desencarnar e ainda estar rancoroso com essa pessoa, né? É por isso que todo trabalho de autotransformação é isso que a gente está falando, autotransformação. Usamos muito a questão da reforma íntima, né? Mas ela literalmente não é bem uma reforma, assim. Só em alguns aspectos a gente poderia pensar numa reforma como sendo isso, mas em termos de energias, das coisas pessoais, que tudo é energia, é uma transmutação que a gente faz. É pegar aquela frequência que ela foi e se transmutou em algo que está conectando com um campo negativo e equilibrá-la, que na verdade é no caminho do meio, é equilíbrio, é a questão do equilíbrio. Vamos falar um pouquinho de energia, né? Então, a gente já começou dizendo, né, que o universo é um mar de ondas. E a nossa ciência já moderna descobriu isso, mudou bastante. A física quântica, né, trouxe muitas revelações, né, que tudo, o universo é um mar de ondas, é movimento. E essas ondas, elas se movem e têm uma frequência, que a gente chama, quando a gente olha, está falando de sentimentos e tal, a gente chama de qualidade. Ela tem um composto de características que a gente chama, tem uma qualidade. E a física quântica diz algumas coisas, eu vou interpolando quando eu lembro, algumas coisas importantes. Ela descobriu o seguinte, que tudo são ondas. O pensamento é uma onda, muito mais rápida do que a velocidade da luz, né, que é 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento é mais que isso. E a onda, eu estou dando exemplo pensamento, mas tem a luz. Eu estou dizendo que a luz, ela também irradia, mas a velocidade de irradiação dela é menor que a do pensamento. Olha que coisa, né? Menor que a do nosso pensamento. A irradiação, as ondas, elas não são locais, no dizer dos físicos quânticos. Que quer dizer o quê? Elas não estão presas num espaço como o nosso corpo aqui está. Nosso corpo está numa localidade, né? É local. Eu estou agora sentada nessa magnífica cadeira, né? Mas o meu pensamento, ele vai para a China. Antes ninguém poderia imaginar, mas a internet está fazendo isso. E aí os estudos dos biólogos evolucionistas mostram que essas ondas, né, que hoje em dia a internet leva, e a gente conecta com a China, né, em segundos, olha que coisa extraordinária, é o mesmo fenômeno do pensamento. Eles descobriram, os biólogos evolucionistas, que as bactérias fazem isso há milhões de anos.
elas se comunicam, né? De um lado do globo ao outro. Por isso, de repente, tem uma doença lá, não sei onde, aparece uma aqui. Há uma comunicação. As bactérias, que foram as responsáveis pela criação do nosso corpo, essa é outra história, né? Mas elas têm esse sistema de internet há bilhões de anos atrás. E por isso elas vêm. E olha, tem bactérias que nós não viveríamos sem elas, são boníssimas. A gente pensa, bactéria é uma coisa ruim. Não, não é não. Esse é o nosso modo de olhar, né? Mas essa é outra história, né? É uma história linda que os biólogos evolucionistas estão agora nos relatando, nos mostrando, entrando em um pouco de maior explicação, capacidade explicativa daquilo que está quase tudo na obra de André Luiz. Não é extraordinário? Entra em todos os campos. Se você se aprofunda cientificamente, você vai nos campos, eles já falaram tudo, está lá perdido uma frase, opa, ele falou isso aqui há 60 anos, 70 anos, a ciência nem pensava em descobrir, mas está lá. E a gente pode pegar e levar muitos anos se aprofundando na obra de André Luiz. Então, André Luiz, ele fala todas essas coisas que eu estou acabando de falar. Mas a ciência quântica veio e nos disse o seguinte, tudo aquilo, as ondas e a energia, a gente está falando sempre de energia e usando a palavra vibração para isso. Por quê? Porque a gente tem uma pobreza de linguagem extraordinária, já dizia no Livro dos Espíritos, o tempo todo os Espíritos respondem, poderíamos explicar isso, mas vocês não têm palavras para entender. A gente entende por palavras, e isso é uma limitação, né? Então a gente ainda usa palavras como vibração, como energia. Aí vem alguém que é da parte da física e contesta a gente, não, energia não é isso, porque energia não sei o que é o ponto de vista daquela área científica. Mas para nós, para a nossa evolução, basta que a gente entenda o conceito geral, para a gente entrar em ação e entender as coisas que estão acontecendo. Então, são ondas, né? Há uma observação que é num dos livros de André Luiz que fala, muito antes da ciência, a Terra é um magneto de gigantescas proporções. É um magneto, é um eletromagnético, é um ser, e é um ser pulsante, né? Os astronautas viram isso, um deles modificou sua vida inteira quando ele olhou para a Terra e viu que a Terra respirava, né? Lá do espaço ele viu e deu-lhe assim um daqueles momentos extraordinários, e ele teve uma comoção incrível, voltou e mudou toda a sua vida nesse instante em que ele percebeu que a Terra é um ser, né? Ele é um ser em evolução, que tem a mesma respiração que nós temos e a mesma respiração que o universo tem. Então, a física quântica nos diz que essa onda, qualquer que seja, em laboratório, quando eles tentavam estudar o que é, porque até hoje a ciência não sabe o que é eletricidade. A eletricidade não sabe, eles não sabem definir. Eles falam algumas características, mas o que é? Eu acho que só espíritos muito superiores entendem isso. Vocês sabiam que a eletricidade corre por fora do fio? Ela não corre dentro, não. Elas são vibrações por fora dos fios elétricos. E por isso é que muita parafernália de fio na nossa cabeceira não é muito bom não, para a gente dormir. Tá? Porque ela tá, né? Então,
a eletricidade também é um elemento que percorre em onda. E quando os cientistas tentaram, dentro de um laboratório, observar pelo método científico, que é ortodoxo, tem suas regras e tal, o comportamento de uma onda, ela se transformava no que eles chamam em partícula, que quer dizer, se transformava numa coisa. Isso é que os espíritos dizem, que o nosso pensamento, a nossa atenção, principalmente quando está junto com a emoção, cria coisas, cria frequências, vibrações e tal, e até um determinado ponto se materializa, se transforma em realidade. É aí quando dizem que certos pensamentos contínuos, que a gente martela no nosso universo, que é um universo de trilhões de células, nós podemos educá-las para ficar doentes. Nós podemos bloquear a energia que passa, porque nós estamos criando barreiras reais. Assim como aquilo que a gente fica pensando muito no ambiente, cria outras realidades. Então a gente fala, por exemplo, de uma Ave Maria clássica, que são ondas sonoras, é onda. E você coloca, e você se conecta com aquela música divina, e você sente imediatamente algo acontecer vibrando no seu corpo, se você realmente se conecta. Por quê? Porque ao longo dos séculos aí, algumas Ave Marias clássicas têm séculos de uma beleza, né, que se expandiu, e que muitas pessoas oraram a Maria, né, em locais de templos, ao som das Aves Marias, criou aquilo que a espiritualidade tem nos livros também explicado do André Luiz, que chama a egrégora. A egrégora é um corpo espiritual, e que a gente está chamando de campo, que é um conjunto de vibrações que estão que foram criados mundialmente, dentro daquela música. E algumas músicas atuais que incitam ao crime, não sei o que, fazem o oposto, né? E aí também a gente pode dizer na materialização de imagens, de tudo mais. Isso tudo que eu estou falando é muito importante para fundamentar aquilo que nós vamos falar do porquê fazer certos trabalhos introdutórios quando a gente vai fazer a formação dentro do atendimento fraterno ou dentro de uma reunião mediúnica, ou qual é essa importância, ou da nossa preparação para estarmos ali atendendo. Então, o que acontece com esse campo? Esse campo eletromagnético é um campo eletromagnético, né, esse campo do pensamento. O que acontece ali? Ele tipifica, dá um tipo e dá uma identidade que eu estou chamando de qualidade, né? Então, por exemplo, vamos pensar em alguns campos. O campo do medo. O medo tem um campo, né? E que é um campo que está aí como as ondas do rádio, da televisão, está aí. Aí, se há uma sintonia com esse campo, ou seja, a gente tem aquele momento de medo e se liga a esse campo, o nosso medo se potencializa. Mesma coisa com a oração, com a música, com tudo que eu estou falando. Então, você vê, num ambiente que tem muitas pessoas,
né? Eu até acho que 2 exemplos no livro. E de repente, alguém grita fogo, o que traz nessa cabeça? Aquela coisa horrorosa, né? Que pode nos queimar, nos matar. Então, geralmente se estabelece o quê? O medo, ao máximo, que vira o quê? Pânico. Pânico. Né? E se isso acontece num ambiente com muita gente, elas podem se matar, se atropelando, passando por cima, tentando se salvar. A racionalidade vai embora. Por que a racionalidade vai embora? Porque foi conectada a um campo que o medo de muitas coisas, existe no planeta num grande potencial. Então, hoje em dia, a mídia, que tem muitas coisas boas e muitas bênçãos para nós de informação e tudo mais, mas pode nos trazer notícias causadoras crescentes de medo, né? Então, o medo em que nós passamos a vibrar o medo quando encontramos qualquer pessoa, muitas vezes, que tem uma aparência que a gente já preconceituosamente acha que é alguma coisa ameaçadora. Então a gente entra naquele medo, muitas vezes até irracional. Não estou falando para corroborar o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, nessas coisas. Mas quanto mais, pensem numa população que a população que não nos ameaça de pessoas humanas é maior ou menor do que as que podem ter alguma intenção malévola? Proporcionalmente é quase insignificante o número de pessoas. Então o que acontece? E o que acontece conosco quando a gente vai alimentando essas questões na nossa vida? Chega a um ponto que a gente entra na síndrome do pânico. Essa doença que dizem que está se alastrando, que não sei o quê, é função de uma alimentação cultural em que muitas pessoas aí se conectam inconscientemente, muitas vezes por um evento insignificante, com alguma coisa muito amedrontadora de uma vida passada, e ela entra em síndrome do pânico, porque ela conecta com essa onda de medo exacerbado que está pairando no nosso... aí está crescendo e crescendo cada vez mais. Né? Por que estão acontecendo alguns eventos sociais muito lamentáveis atualmente no Brasil? Porque crescentemente houve uma idealização do eu contra você. Eu na minha posição, você na sua, nós somos adversários, uma visão adversária. E o nosso papel, enquanto espíritas, é nos aliarmos ao pensamento do Cristo, o da fraternidade, do pensamento generoso para com o outro, né? E observarmos que dessa forma a gente está automaticamente protegido. Não acontecem coisas ruins. Pode acontecer até alguma coisa muito trágica que estivesse programado para acontecer, aconteceu aqui em Santa Maria, né? Mas não tem a ver com isso que eu estou falando. Tem a ver com outras circunstâncias, eu vou mencionar um pouco na palestra de agora mesmo, um pouco mais tarde, tá? Então, nós precisamos criar ambiências de generosidade para com os nossos companheiros, e isso pode e deve começar no centro espírita, de alegria do convívio, né? Por que eu pelo menos estou me sentindo muito bem aqui, né?
Por quê? Recebi tantos abraços, vocês são tão amorosos, e tem essa alegria, Então, é esse o ambiente que nós podemos criar. E aí, quando criamos, irradiamos. É o que parte da visão da Marcinha foi que ela viu também uma grande irradiação saindo. Eles aproveitaram para fazer uns benefícios aí na cidade, porque nós somos um número bom de pessoas que estavam pensando no bem e que eles aproveitaram e já expandiram, né? Levaram para várias partes da cidade de uma maneira muito bela. Por que? Exatamente por isso, porque as ondas, a energia, ela não tem barreiras de espaço, ela é não local, no dizer dos físicos quânticos, é não local, e ela é não temporal também, ela não tem barreira do tempo. O tempo é uma criação nossa, para que nós nos entendamos aqui hoje, amanhã, depois. Aí já é outro assunto mais complexo, mas na verdade o tempo não tem essa dimensão de hoje, amanhã, não sei o quê, né? E que tem que seguir assim. É seguido até na espiritualidade nas camadas menos elevadas, né? Mas não é assim a onda do tempo, né? Então, dentro disso aí, eu queria falar de duas forças. Que hora que nós vamos ter o nosso intervalo? Senão eu desando a falar.